Boa noite! Olha, hoje nós temos uma DJ, a minha filha Isabelle. É isso, Bebele? Isabelle tá ajudando aqui a mamãe para fazer uma live maravilhosa para vocês. Então, a gente já tava com a programação para 12 profissionais falarem, e essa programação da Consulta 3S eu tô muito feliz de compartilhar com vocês. E aí ontem eu falei assim, eu acho melhor eu explicar o que é a Consulta 3S. Então é algo que eu tô muito feliz de compartilhar, porque são 21 anos de experiência com crianças, adolescentes, adultos, e o segredo da consulta, ela é a essência de qualquer profissional. E nós estamos numa época de compartilhar. Então compartilha com seus amigos aí, seus colegas, convide seus colegas, o network que você tem no seu consultório, fonoaudióloga, ortodontista, odontopediatra, porque juntos nós podemos aprender mais, crescer mais e poder expandir mais. Então tô vendo aí muitas pessoas que eu amo muito, doutora Ranúzia, doutora Janaína, doutora Marise, sejam bem-vindas, mandam muitos corações aí, ó, tem um aviãozinho aí, Muriele, tem um aviãozinho para vocês mandarem pros seus amigos. E hoje nós vamos compartilhar o que é a Consulta 3S, como fazer a Consulta 3S, mas como aprender com multiprofissionais. Porque a experiência que eu vou passar para vocês hoje, eu já vou contar para vocês da onde vem essa experiência. Essa experiência não é minha, essa experiência eu aprendi com muitas pessoas. E hoje eu quero honrar e agradecer e contar para você quem são essas pessoas especiais. Então o Anderson tá aí, obrigada Anderson, convide os amigos de vocês. E vamos lá falar da Consulta 3S. Primeiro quero saber, fala aí pra mim de onde vocês estão. O Anderson é de São Paulo, a Ranúzia é de Salvador. Vai escrevendo aí, convidando os amigos de vocês. Eu comecei um pouquinho mais cedo pra gente poder ter realmente essa experiência de compartilhar. Então convide seus amigos para que a gente possa aprender juntos sobre a Consulta 3S, que é uma experiência, saúde, sono e sorriso. E todos nós passamos por essa experiência, não é? Todos nós. Convide seus amigos. Isabelle, põe uma musiquinha aí, que tem muita gente entrando, Bebele. E aqui para começar a Consulta 3S, ó. Estou com meu olhinho. Tem vários olhinhos que vocês podem usar, hein? Depois é outra live. Aromoterapia. Doutora Janaína de Valinhos. Obrigada, doutora Janaína, ó, esses olhinhos, ó, pra inspirar, mandar muita energia boa pra vocês. Passei demais. Isabelle é minha DJ, né, Isabelle? Ai, que bom, mandou muitos aviãozinhos, que bom, doutora Ranúzia. Então nós estamos chegando aí, já deu 7 horas? Tá todo mundo escutando bem? Beleza, vamos lá começar. Isabelle, pode diminuir o nosso som, porque aqui para nossa consulta a gente tem que estar, ó, com boa energia, entusiasmada, para passar o melhor que a gente tem no agora, né? Pode ser que amanhã esteja melhor, mas o que eu puder passar para vocês agora eu já estou feliz, viu? Doutora Dani aí, tô vendo. Convide os seus amigos que ainda dá tempo. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a Consulta 3S. Que história é essa, Paulene? Consulta 3S, saúde, sono e sorriso. Porque essa é a nossa base. Essa é a nossa base de estrutura. Na odontologia, na ortodontia, na odontopediatria, na fonoaudiologia. Então, vou dizer para vocês um pouquinho de onde surgiu essa base. De onde veio essa Consulta 3S? De onde veio essa experiência?
E antes de falar qualquer experiência, eu quero agradecer e honrar a minha mãe, a doutora Luciene de Carvalho, que é odontopediatra há 43 anos. Eu começo todas as lives honrando a minha mãe, porque o que eu aprendi com ela como mãe, como filha e como profissional é uma gratidão e uma honra que faz a diferença na minha consulta. Então, primeiramente, com quem eu aprendi? A honra de onde eu aprendi a minha consulta foi com a minha mãe. Mesmo na faculdade, eu já trabalhava no consultório, porque ela é odontopediatra há 43 anos. Então, eu fui aprendendo com ela, observando, vendo como ela fala, como ela relaciona com os clientes, como ela motiva os clientes. E são 43 anos de experiência. Então, com a minha mãe, na odontopediatria, eu aprendi a base, a estrutura. E com o amadurecimento, na odontopediatria, a gente aprende muito a parte técnica, a parte lúdica, mas ao mesmo tempo a parte técnica, né? A firmeza e a fluidez do amor de lidar, de relacionar com as crianças. E é tudo muito mágico, porque as crianças no relacionamento, é claro que elas buscam um brinquedo, um agrado, um adesivo, uma pinturinha, uma tatuagem. Eles amam essa parte lúdica, mas eles gostam da consciência. E as crianças estão cada vez mais conscientes, mais inteligentes, mais espertos. Então a criança, muitas vezes ela chega e fala assim, minha mãe falou que eu vou ter que usar aparelho. Às vezes ela chega com medo, às vezes ela chega ansiosa. Então, a criança, ela é a que mais participa da consulta. E isso é a premissa, porque nós vamos nos relacionar com os pais, mas a essência, esse contato maior é com a criança. E eu aprendi isso com a minha mãe. Então, a primeira experiência em que eu aprendi foi na odontopediatria, foi com a criança. Com o passar dos anos, depois da faculdade, eu aprendi muito na faculdade com os professores, com os mestres. E na faculdade nós temos prontuários, protocolos grandes de saúde, 5, 6 páginas. E isso, a realidade no consultório, não tem como eu fazer protocolos tão grandes. Porque o cliente, ele não quer delongar tanto na consulta, ele quer saber a essência da sua consulta. Então, na faculdade, nós aprendemos a parte técnica, os protocolos, o prontuário. Mas a grande verdade é que a essência de fazer diferente, de fazer o inovador, nós não aprendemos tanto na faculdade. Então, quando a gente busca uma especialização, e como eu tive a especialização de odontopediatria dentro do consultório com a minha mãe, com a doutora Marise Neiva e com tantas outras odontopediatras que trabalhavam com a minha mãe por muitos anos, então a odontopediatria é a minha base. Mas a ortodontia é a especialidade que eu escolhi, a primeira especialidade. E dentro da ortodontia eu me apaixonei, porque ela é versátil. A ortodontia infantil, a ortodontia do sorriso. E a minha especialidade, a minha monografia foi a análise do sorriso. Então eu sempre me encantei em avaliar o sorriso, não só no adulto, no adolescente, com análise do sorriso, da simetria, plano oclusal, paralelismo com os olhos. Então, tudo isso eu me encantei na monografia. Mas quando eu trouxe a análise do sorriso para a odontopediatria, isso foi um grande diferencial. Então, quando eu olho a criança entrando no consultório, eu vejo a criança como ela anda, como ela fala, como ela se relaciona. Se ela chega mais tímida, ela olha para baixo, ela olha para cima, a postura do ombro, como essa criança, como é o comportamento dela. Então, todos esses detalhes fizeram a diferença nessa experiência. E a ortodontia infantil, ela me encantou porque eu, além de integrar a análise do sorriso, eu integrei a mudança de hábitos. Então, na ortodontia, mesmo com a especialização mais focada, que elas são mais focadas no tratamento ortodôntico fixo, mas eu sempre tive o foco na ortodontia infantil. Então foi quando eu me inspirei
e disse: eu vou montar um programa de hábitos saudáveis. Isso foi em 2005. E esse programa de hábitos saudáveis fez muita diferença na clínica diária, porque um programa de hábitos saudáveis, ele consegue motivar os pais, motivar as crianças, e ele é um modelo para ser implementado numa equipe multiprofissional, porque odontopediatras, ortodontistas, fonoaudiólogos, psicólogos e médicos nós podemos tratar integrado. Então esse programa de hábitos saudáveis, ele foi uma estrutura que me ajudou muito, que me ensinou como motivar as crianças, como motivar os pais para eu ter mais resultados, porque nós temos muitos desafios na mudança de hábito e é o maior número de clientes que nós temos. Hoje, 78% das crianças que nos procuram na odontopediatria e na ortodontia, ele tem algum hábito bucal deletério. Geralmente, chupeta, mamadeira, dedo, interposição de língua, deglutição atípica e principalmente a respiração oral. Então, em 2005, eu me inspirei com esse programa de hábitos saudáveis e com a prática diária eu falei, eu preciso de um método para ajudar os pais entenderem como é a conscientização de mudar hábitos. Então eu trouxe para dentro do consultório esse desafio e eu precisava de uma solução. Então eu senti uma necessidade de ter uma consulta com um programa de hábitos saudáveis. E de inspiração eu gosto muito de criar. E eu tenho certeza que Deus me tocou e falou, você vai escrever sobre como mudar hábitos. E isso vai te ajudar no consultório. Porque muitas vezes eu ia mudar um hábito de chupeta, mamadeira e dedo, eu explicava tudo para a mãe. Era uma consulta de quase 40 minutos. Chegava no final, ela falou, mas quem decide é o pai. E aí, muitas vezes eu ia mudar um hábito e quando eu via o hábito de dedo, não, a avó dela que gosta que ela chupa o dedo. E muitos desafios internos no relacionamento entre pais e filhos e mãe e pai. Então, isso era muito desafiante. Muitas vezes eu explicava para a mãe, mas a criança, ela ia para casa do pai. Então, muitas vezes os pais separados, e isso trazia muitos desafios. Porque tudo que eu explicava para a mãe, às vezes ele ia para explicar para o pai. E olha que desafio que nós passamos até hoje. Então eu comecei a gravar as consultas e gravar um manual de como mudar hábitos. Chupeta, dedo, mamadeira, respiração oral. E isso facilitou muito a comunicação com os pais. E foi quando eu escrevi esse livro, o primeiro livro, que se chama Talentos que Transformam Hábitos. É claro que esse livro, como surgiu isso na minha cabeça, né? Hábitos era o assunto, mas como mudar hábitos? E eu aprendi com a minha mãe que a gente mudava hábito quando a gente focava no positivo das crianças. E nessa época não existia ainda, não se falava da psicologia positiva, ou até então eu não tinha ouvido falar disso. Mas eu aprendi quando eu entrei numa organização de autoconhecimento, de autoliderança e também coaching, que é a Condor Blanco, no sul do Chile. Eles têm 40 anos de experiência e eu aprendi as técnicas de como multiplicar esse conhecimento e transmitir para os pais de forma simples, objetiva e motivacional. Então, nesse livro, o verso dele tem o conhecer, conviver, fazer e ser. E eu não sou pedagoga. Na verdade, nós todos somos pedagogas, todos nós somos educadores, psicólogos, fonoaudiólogos, ortodontistas, odontopediatras, médicos, nós educamos as crianças. Mas veio isso na minha mente, eu escrevi muito esse livro, eu sonhava, acordava e escrevia. Então eu escrevi esse livro, eu comecei a escrever, eu falei, eu preciso de uma psicopedagoga para me apoiar. E a doutora Kelly Marks, que ela trabalha com neurociência e psicopedagogia, ela me apoiou para a gente escrever esse livro, que são 4 capítulos. E a cada capítulo é uma consulta. Então, na primeira consulta eu vou conhecer a criança melhor e a família, como a anamnese de hábitos bucais e conhecendo o relacionamento e o comportamento da criança. Na segunda consulta é o conviver, é o acordo. Qual é o acordo que eu vou lidar com essa criança?
como nós vamos descobrir como tocar o coração dessa criança para a gente conseguir mudar o hábito de forma saudável. O terceiro capítulo foi um plano de ação. Vamos fazer um plano de ação juntos para a gente mudar o seu hábito? E o quarto capítulo é o método calendário do sorriso, o calendário do sucesso, o calendário da motivação, que eu vou falar muito para vocês nessa live de consulta 3S. Mas por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque esses foram os meus desafios. Como mudar o hábito numa consulta de 30 minutos, de 15 minutos, e eu comecei a gravar. Na época não tinha live, não tinha esses recursos, então eu comecei a gravar e coloquei no YouTube. E o meu YouTube, Pauline Cardoso, as crianças amaram. Tia, eu quero participar do seu YouTube. Eu falei, então para participar do YouTube você tem que mudar o hábito. Então foi uma estratégia muito legal. E as crianças que mudavam o hábito podiam contar a história delas. Então isso é uma essência, assim, minha mesmo. E comecei a fazer, nada foi, nossa, vamos fazer. E começamos a produzir os vídeos no YouTube e facilitou a comunicação. Eu falava para os pais, você quer mudar hábito de chupeta, dedo e mamadeira? Vai no YouTube e eu vou mandar para você no WhatsApp. Logo depois vem a questão dos WhatsApp, que é uma ótima ferramenta. E hoje eu já peço para o pai, olha, eu posso filmar a consulta dele e mandar no seu WhatsApp para você mandar para a avó, para conversar com os pais ou com a babá, porque você não muda hábitos sozinho. Então eu criei o programa de hábitos saudáveis com 8 passos que eu vou falar em todas as lives para vocês. Mas mais uma vez, falando sobre a consulta 3S. Além desse desafio de hábitos bucais, quando eu criei esse livro, eu estava muito conectada com as relações com as crianças, o comportamento com elas. E a cada vez que eu montava uma consulta, eu criava novas expectativas de como eu posso melhorar. Então, na ortodontia infantil, eu aprendi muito a consulta com o professor Marcos Lenza, que foi onde eu fiz o meu primeiro aperfeiçoamento em ortodontia infantil. E sou muito grata a ele. Mas muitos desafios começaram a surgir depois da especialização de ortodontia infantil, onde eu sempre estive conectada com a ortopedia. E observei que, além dos hábitos bucais, os meus maiores desafios eram com os hábitos e com o comportamento oromiofuncional, ou seja, aquela criança que tinha posição de língua baixa, hipotonia de lábio, falta de selamento labial, e muitas dessas características estavam ligadas ao respirador oral. E a criança que respira pela boca, ela tem muitos sinais e sintomas relacionados com o oromiofuncional. Então, a falta de selamento labial, a posição de língua baixa, uma hipotonia de lábio, línguas, bochechas. E isso me trouxe desafios nos tratamentos. Muitas vezes eu colocava um aparelho ortodôntico e muitas vezes eu falava, não é esse aparelho, eu tenho que trabalhar com ortopedia para melhorar a posição de língua, para melhorar a deglutição atípica. Então, eu fiz um curso maravilhoso com o professor Marcos Gribel em Belo Horizonte, onde foi a minha base da reabilitação neurooclusal, que eu utilizo muito, pistas diretas planas, e associei muito também os aparelhos SN, que vem já da filosofia da professora Vilma Simões. Então eu consegui integrar a ortopedia funcional dentro da minha consulta. E foi então que a gente começou a fazer uma consulta diferente. A nossa consulta, que tinha 3, 4 páginas, baseado na odontopediatria, na ortodontia, na ortopedia funcional, e eu sempre trabalhei muito com os aparelhos miofuncionais, que são os aparelhos da Health Start, que é uma experiência já de 21 anos trabalhando com os Occlusal Guides, que são guias de erupção. E sempre tive uma admiração muito grande pelo professor Bergerson, que foi quem criou os aparelhos Health Start, que eu gosto muito de mostrar na minha consulta. Então, de mostrar os casos clínicos antes e após, né? Principalmente os casos desafiantes, mostrando os aparelhos que a gente utiliza. Então, o sistema Health Start, ele me ajudou muito na minha consulta. Então, a consulta 3S, que é saúde da criança, o sono e o sorriso, eu só consegui integrar realmente quando eu tive a experiência de estar com o professor Bergerson nos Estados Unidos e aprendi a consulta do sono,
como integrar a odontologia do sono dentro da consulta. E isso foi um diferencial realmente. Eu não teria como falar para vocês de consulta 3S sem realmente falar da experiência da odontologia do sono que eu aprendi com o professor Bergson. O professor Bergson, ele tem 51 anos de experiência. Ele é um dos grandes pesquisadores de sono na Universidade de Northwest, nos Estados Unidos. E a experiência dele de 51 anos, ele fez vários artigos científicos. E um desses artigos é exatamente a ficha clínica de anamnese do sono. É claro que muitas outras fichas clínicas são excelentes do sono, como a de Epworth, a de Pittsburgh, também a da USP, que é adaptada para criança, que é excelente. Mas quando eu estudei os artigos do professor Bergson e me apaixonei pela consulta dele, porque era uma consulta que tinha avaliação inicial, intermediária e final, após o tratamento com os aparelhos. Então, dentro da ortodontia, da ortopedia, do miofuncional, eu me encantei com isso, porque isso tem o acompanhamento. E quando nós fizemos a adaptação da consulta de ortodontia de sono e também miofuncional, principalmente na fonoaudiologia da ortodontia e do miofuncional do professor Bergson, nós traduzimos esse artigo para o português. E a minha ficha clínica, que era de odontopediatria, de ortodontia, ela somou o miofuncional, onde eu integrei muito das técnicas da fonoaudiologia, para trabalhar o quê? A sensibilidade, a mobilidade e a motricidade oral. E isso é maravilhoso, mas só poderia acontecer de forma integral porque eu me baseei na consulta do professor Bergson, avaliação inicial, intermediária, final. E com essa consulta, eu consegui integrar esse check-up de saúde, a história de saúde da criança, saúde física, saúde genética, saúde emocional, relacional e comportamental. Então aqui eu tenho avaliação comportamental. Como é o comportamento dessa criança? E muitas vezes eu falava para a mãe, sua filha, ela é alegre, ela tem medo, ela é mais sensível. Então eu resolvi não perguntar. Enquanto eu estou conversando com a criança, eu peço para os pais, anota para mim, assinale as crianças como é o comportamento do seu filho. E eu passei a observar que a mãe ficou mais à vontade de escrever sobre isso. Então, quando a mãe escrevia, meu filho tem medo, então era de uma forma que eu fazia a consulta. Meu filho é ansioso, meu filho tem TDAH, meu filho tem déficit de atenção. E elas começaram a escrever. E isso é um reconhecimento, isso é uma aceitação, que é o primeiro passo para a gente mudar hábitos e transformar hábitos. E também, para a gente motivar novas atitudes saudáveis dos nossos filhos, nós temos que aceitar quem eles são. E quem é a criança que você está tratando? Quais são as qualidades dessa criança? Eu sempre me baseio pelas qualidades. Mas quando as mães começaram a abordar os desafios, o que ele precisava melhorar, isso me ensinou também a trabalhar com eles para que a gente tivesse melhores resultados, aceitando também os desafios. E tudo isso é muito comportamental. Então, eu não tenho como fazer uma consulta sem aprofundar no comportamental. E fui aprendendo muito com a filosofia junguiana, muito inspirada pelo professor médico Maksuri, que escreveu um livro que se chama A Era dos Talentos. Então, muito que eu aprendi de talentos também foi com o Maksuri, eu tenho muito que honrar e agradecê-lo. Mas nós aprendemos sobre talentos na organização Condor Blanco e baseado onde? Nos 4 elementos da natureza. Mas o que é isso? Então não dá para falar de consulta 3S sem falar da experiência dos 4 elementos da natureza, onde eu aprendi a identificar nas crianças, nos adolescentes e nos próprios pais quais são os elementos mais fortes nele. Então eu vou me basear falando da minha experiência. Então os elementos da natureza são a terra, né? Que é a sua estrutura, de onde você vem, quais são suas fortalezas, né? Mas essa estrutura mais prática. A água, que são aquelas crianças que são mais sensíveis,
são aquelas crianças que também são mais flexíveis, mais amorosas, né? O ar, que são aquelas crianças que são mais criativas, crianças que também estão ligadas muito ao intelectual, são muito inteligentes, e isso é uma qualidade também. Mas ao fogo, que são aquelas crianças que são mais rápidas, têm mais autonomia. Então, todas essas características, para identificar isso na criança, eu aprendi e tem uma técnica para isso que nós vamos aprender nessas lives, inclusive a live de quarta-feira com o professor Maxuri, que é um grande instrutor, né? A gente não fala de professor, ele é um grande instrutor. E esses elementos da natureza eu comecei a identificar. E assim que você identifique, nós vamos aprender sobre isso, você sabe como motivar a sua criança. Então, quando eu coloco um aparelho, vamos dizer que 3 odontopediatras ortodontistas colocaram o mesmo aparelho. Pode ser um aparelho, um disjuntor, que é um ortopédico, ou pode ser um aparelho miofuncional, que é um Habit Corrector, ou Occlusal Guide. Como eu motivo essa criança, esse jovem, para eu ter melhores resultados? E a minha motivação, ela vai muito do quê? De conhecer a criança. Então, como eu conheço essa criança? Eu posso conhecer de diversas formas. E hoje eu tenho essa maturidade para estar conhecendo não só com a psicologia positiva, né, que é PP, mas também com a Flow, que é outra forma de avaliar a criança em termos emocionais, comportamentais, mas eu tenho me encontrado na antroposofia. E isso nós vamos falar também nas nossas lives, de como avaliar o que a antroposofia, que é o estudo do relacionamento comportamental, de como avaliar essa criança com a visão integral. E isso faz a diferença de como motivar e como se aproximar da criança. Então, essa relação de aproximação, a antroposofia, ela sempre me fascinou, porque ela vocês vão ter essa aula, né, essa live de antroposofia amanhã com a odontopediatra e também tem a especialidade de odontologia antroposófica, professora Janaína Amaral, que ela está nos assistindo. Muito obrigada, doutora Janaína, e ela vai passar a experiência para vocês, o que aprender com a antroposofia dentro da odontologia e o que isso vai fazer diferença para relacionar com as crianças, para vocês identificarem o comportamento dela, as reações e poder trabalhar uma motivação diferencial para a gente se aproximar dessa criança. Então, eu me lembro, doutora Janaína, e eu vou falar sobre isso amanhã, o professor Bergerson, quando eu estudei com ele nos Estados Unidos, sobre a odontologia do sono, sobre o miofuncional, como trabalhar, ele me explicou, e tinham vários profissionais do mundo todo, que na anamnese, nas perguntas que nós fazemos para as crianças, porque para os pais, as nossas perguntas nos baseiam na história de saúde geral da criança, de saúde de hábitos bucais, na saúde emocional, comportamental e na saúde do sono. Eu tenho que perguntar perguntas que vão desde a respiração oral, o ronco, se essa criança ela tem distúrbios do sono, se ela mexe à noite. E 40% dos distúrbios respiratórios do sono estão relacionados com a odontologia. Olha que responsabilidade. Então, quando o professor Bergerson destacou isso no artigo científico dele, que é um artigo maravilhoso que está no Telegram, nós temos o Telegram Distúrbios Respiratórios do Sono. É só vocês entrarem, lá tem tanto a ficha clínica quanto um e-book de distúrbios respiratórios do sono, que é outro diferencial da minha consulta. Não tem como eu falar para os pais sem ter um e-book, porque muitas vezes o que eu falo, qual foi a porcentagem de absorção que ele teve? Geralmente é 30, 40, 50% de absorção do seu conhecimento, mas a sua experiência pode tocar o coração dos pais e pode motivá-lo cada vez mais. Por isso que a ficha clínica, ela é um diferencial de conhecimento, de experiência e de relacionamento motivacional. Então, quando o professor Bergerson me despertou para essa pergunta,
a sua criança faz xixi na cama? Eu falei, eu não vou pôr isso na minha pergunta, na minha ficha clínica. E faz 4 anos que eu tenho essa pergunta. E essa pergunta de enurese noturna, fazer xixi na cama acima de 4, 5, 6 anos de idade, isso é um desafio que pode trazer bullying para a criança em termos de socialização, mas pode também ser algo que vá somar no seu diagnóstico. Então hoje, quando uma criança, no diagnóstico de odontologia do sono, eu pergunto, você respira pela boca? Sim. Você ronca mais que 3 vezes na semana? Você observa que seu filho tem algumas paradas respiratórias, isso é difícil dos pais identificarem, e é muito importante o exame de polissonografia para finalizar esse diagnóstico, e isso nós vamos falar em outras lives, tem muito isso no meu curso de distúrbios respiratórios do sono, mas enfim, quando eu perguntava sobre a apneia e também sobre os distúrbios do sono, ele tem síndrome das pernas inquietas, ele também pode ter o movimento do bruxismo, né? Do distúrbio do movimento como bruxismo, e muitas crianças nos relatam sobre, e os pais muito preocupados com o ranger de dentes, o bruxismo. E isso no consenso, né, de 2018, Lobeso mostra que muitas vezes ele é um distúrbio do movimento, mas que a gente associa no consultório, e quando você faz a pergunta, sua criança tem o bruxismo, ela range mais os dentes quando está com rinite alérgica ou quando ela está com o nariz entupido, e as mães começam a observar. E já tem artigos, no Telegram tem muitos artigos, né, de vários autores, mostrando a correlação, né, essa influência do bruxismo, correlacionando também com os distúrbios respiratórios do sono, principalmente a rinite alérgica, a criança que tem asma, a criança que tem muitas vezes o ronco, e associado que ele não consegue respirar bem, ele tem o ranger de dentes. E esse bruxismo, ele pode realmente ser um mecanismo de defesa. Mas para as crianças que não são saudáveis, as crianças que têm ou refluxo, ou a criança que tem um distúrbio respiratório do sono, ou muitas vezes tem asma, ou a própria rinite alérgica, esse é um fator que tem... Opa! Tá tudo certo aí, gente? Deu um pulo aqui o celular. Vocês estão me escutando? Sim? Estão me escutando? Então, o que eu estava dizendo para vocês, que a ficha clínica, que ela foi estruturada com a base agora da consulta 3S. Agora sim, eu consegui fazer a alquimia. O que é alquimia? É quando você une as experiências, no meu caso, da odontopediatria, da ortodontia, da ortopedia, da miofuncional. Você integra esse conhecimento de saúde, do sono e do sorriso, que o sorriso, ele é um resultado de tudo isso, da qualidade de vida, da qualidade de sono, da qualidade que a criança tem de sorrir mais porque ela está mais feliz. E isso é a odontologia holística, isso é a integralidade, de você não atender simplesmente a criança, mas o reflexo da criança é a família. Então, se você vê que às vezes vai atender uma mãe que tem 3, 4 filhos, são 3, 4 filhos ao mesmo tempo, ela não vai conseguir te escutar. Então, quais são as estratégias que você tem para ter uma melhor comunicação com essa mãe? Então, na nossa clínica, nós somos 10 odontopediatras, ortodontistas, nós temos uma brinquedoteca que não precisa ser grande, mas vocês têm que ter uma gestão para poder atender com mais qualidade, uma percepção para lidar com essa criança, com essa família. Muitas vezes, às vezes, uma criança que tem autismo, uma criança que tem um desafio maior e a grande oportunidade de você aprender também com a família. Como lidar, como trazer a sua consulta 3S com mais qualidade, com mais conhecimento e que essa experiência possa tocar o coração da família. É onde eu quero chegar. Então, não tem como eu falar da consulta 3S sem
convidar vários profissionais que vão fazer esse diferencial para você e vou estar aprendendo com eles. Na verdade, todas vocês que quiserem falar na consulta 3S, entre em contato comigo no direct, tá? Fale, eu quero falar com você, porque eu tenho algo na minha consulta que é um diferencial. É algo que vai ajudar vocês. Então, esse compartilhar tem muito a ver do meu livro, do Talentos que Transformam Hábitos. E depois de 5 anos trabalhando com ele no consultório, eu sei que ele pode, não só porque eu tenho ele palpável, mas ele digital, ele pode transformar a consulta de muitos profissionais. E é por isso que eu estou criando a consulta 3S, que ela é uma experiência de consulta que vai ajudar vocês, que vai me ajudar, mas para isso a gente tem que ter uma gestão. A nossa consulta não é simplesmente o dentista. A nossa consulta, ela é integral. Quando eu encaminho para multiprofissionais, quando eu encaminho para o otorrino, para a fonoaudióloga, para a psicóloga, para um coach ou para um profissional, um fisioterapeuta que vai integrar para que a gente tenha resultados, para que a gente tenha uma eficácia nesse resultado. Então, para que a gente não faça essa consulta também tão delongada, algo de 1 hora, 1h30, que tanto que essa mãe absorveu, porque depois ela vai ter que contar tudo para o pai. Ou se às vezes a consulta são 5 pessoas. Então, tudo isso nós temos que gerir, tem que ter uma gestão dessa consulta. E eu me formei em coach, eu sou coach. O que é coach? É uma profissional que vai te apoiar para você multiplicar o seu conhecimento, para que você possa transmitir isso para outros profissionais. Então, quando eu não estou no consultório, eu tenho uma equipe maravilhosa que vai transmitir o método, que nós vamos transmitir como é a consulta 3S, mas cada um de vocês com seu talento. Cada uma de vocês vai realmente fazer a sua consulta com o seu diferencial. Mas o que eu quero trazer para vocês é um método. É realmente um passo a passo dessa consulta 3S. E para isso você tem que ter equipe. Eu quero honrar a minha equipe de profissionais, dentistas que trabalham conosco. A nossa equipe de colaboradores. Sem elas, sem essa equipe, a nossa consulta, ela não é 100%. E por isso o ambiente tem que estar perfeito. Os 10 passos da consulta 3S, né? Como nós vamos receber esse cliente, a ficha clínica, que eu amo essa ficha clínica porque ela tem um padrão, ela tem um protocolo. Não só na saúde geral, saúde de hábitos, na parte de ortodontia, de odontopediatria, de fonoaudiologia, comportamental, que eu já falei para vocês e nós vamos falar mais amanhã na nossa live de antroposofia, não podem perder, convidem todos os amigos, todos os profissionais que vocês vão amar. E onde eu faço também um protocolo de direcionamento. A consulta 3S, ela tem que ter direção, começo, meio e fim com motivação. Então eu coloco para os pais o encaminhamento, para quem que eu vou encaminhar, assiná-lo e assino, peço para os pais assinarem. Tem também uma sequência de como eu vou tratar a criança e o direcionamento, ele é essencial para a sua consulta ser clara, objetiva e o pai conseguir entender a sua conscientização, o seu passo a passo da sua consulta. E eu adoro também essa parte, eu aprendi no coach, os retornos. Eu tenho os 12 retornos, ou 10 retornos, ou 6 retornos agendados. Tudo numa folha. E ainda tem o quê? Uma sequência, uma orientação educacional de como a criança vai respirar, como ela vai mastigar, como ela vai deglutir, como ela pode melhorar a fala, e por isso eu uso muito os aparelhos Habit Corrector na minha metodologia mesmo, que é a experiência da minha consulta e também experiência científica. Então tudo isso não tem como eu falar para vocês em uma live. Por isso nós vamos fazer 12 lives com 12 profissionais especiais que eu quero agradecer já desde já. Então essa semana, amanhã vai ser
Doutora Janaína Amaral, odontopediatra, que tem a odontologia antroposófica, e ela vai falar para vocês o passo a passo do relacional, do comportamental e como isso influencia na nossa consulta. Na quarta-feira é o professor, instrutor, Dr. Mauro Maxuri, que tem uma experiência já de uns 30 anos com talentos. Como identificar o talento na sua criança, no seu jovem, dentro do seu consultório, e como isso vai fazer com que você tenha uma nova motivação na sua consulta. E na quinta-feira, a doutora Mara Tavares, odontopediatra, ortodontista, ortopedista, com uma super experiência em consulta de odontopediatria, e eu vou estar com ela, com todos vocês, trabalhando com a motivação, porque essa é a minha essência. Então, a minha missão é tudo que eu vou fazer, e vocês podem ver nesses anos, e desde pequeno eu tenho essa essência de unir pessoas, de unir multiprofissionais. E sempre que a gente se une, a gente está integrando conhecimento, experiências, motivação. E na minha essência mesmo, eu tenho entusiasmo de criar sempre motivações diferentes para que a gente possa fazer algo não só diferente, mas que a gente possa tocar o coração dos nossas crianças, pais, conscientizar e educar no consultório. Então eu falo que os 4 princípios, que eu acho que eu tenho certeza que eu aprendi isso dos meus pais, né? Muito da minha mãe, que é odontopediatra há 43 anos, é o educar, o motivar, o tratar e o acompanhar. Não tem como a gente simplesmente colocar aparelhos ou fazer uma prevenção sem trabalhar esses 4 princípios. Então, todos esses princípios nós vamos falar realmente nessas lives. Se vocês quiserem colocar perguntas para eu estar respondendo ou sugestões, Paulene, o que mais vocês vão falar essa semana? Então nós vamos falar sobre relacionamento, sobre talentos, sobre como mudar hábitos, né? Com o nosso programa de hábitos saudáveis, mas principalmente do passo a passo da consulta 3S, que é uma experiência nova e nós temos que nos reinventar. Todos os dias temos que fazer de formas diferentes. E por que reinventar agora? Eu acredito que agora é o momento certo de recomeçar. Eu dei um curso de ortodontia infantil e distúrbios respiratórios do sono online, e eu gostei muito de uma profissional que ela me procurou e falou: Paulene, eu não sou odontopediatra, eu não sou ortodontista, mas eu estou atendendo muito a odontologia do sono. E muitas crianças e pais estão me procurando e eu quero recomeçar. Então, quando ela me disse isso, eu falei: a gente pode se ajudar mais. Reinventar a consulta é uma oportunidade para vocês estarem reintegrando no mercado. Eu sei que está sendo desafiante para todos nós. Todos nós estamos passando por desafios. Mas eu tive várias estratégias durante essa quarentena que eu utilizei de relacionar com os nossos clientes, com telemensagens e também com teleatendimentos, né? Que acho que eles estão falando telesaúde, né? Então a telesaúde eu aprendi muito com a professora Patrícia Faro, que é a fonoaudióloga que me ensinou muito na parte de motricidade oral, oromiofuncional, principalmente com a técnica dela de bandagem. Eu não sei se eu trouxe, mas nós vamos falar de bandagem, tá? Nós temos vários profissionais na fonoaudiologia que trabalham com a bandagem, e isso é um diferencial na minha consulta. Eu não faço a bandagem na minha técnica ortodôntica, ortopédica e miofuncional, mas eu tenho a bandagem, que é uma tira adesiva que ajuda a criança a respirar melhor pelo nariz. E eu utilizo muito essa técnica com o aparelho Habit Corrector. Deixa eu ver se ele tá aqui. O aparelho Habit Corrector é um aparelho que eu trabalho, é a minha pesquisa científica de odontologia do sono, que ele trabalha o selamento labial, a reeducação
lingual, que ajuda muito para as crianças que respiram pela boca, que tem ronco, que tem deglutição atípica, interposição de língua e até mesmo dificuldade nos fonemas. Então isso é um diferencial na minha consulta 3S. E não estou dizendo para vocês, nós não vamos falar sobre aparelhos, porque eu trabalho tanto na ortodontia, com aparelhos ortodônticos, quanto ortopédicos com disjuntor, e também ortopédicos funcionais, como SNs, e também reabilitação neuroclusal, e também miofuncional. Eu integro todas as técnicas para tratar dentro da odontopediatria e da ortodontia, e nós vamos falar sobre isso nas lives. Porque eu falei para vocês, nós podemos colocar o mesmo aparelho, né? 3 odontopediatras ortodontistas, mas cada uma vai fazer com a sua essência. E é claro que uma consulta diferencial, ela vai interferir nos seus resultados. Posso dizer para vocês de coração, quando eu comecei o coaching, em 2004, 2005, eu comecei os meus cursos de autoconhecimento, de autoliderança e de coaching, e isso fez um diferencial na minha consulta, na minha multiplicação, porque eu tive que aprender a gravar áudios, comunicar com os clientes, fiz vários vídeos, e-books, tem um e-book de ortodontia infantil, tem um e-book de distúrbios respiratórios do sono, e esses e-books me ajudaram a relacionar. Então, quando eu falava para os pais, olha, eu tenho dicas para vocês de respiração oral, eu mandava dicas pelo WhatsApp. Eu tenho dicas de como mudar o hábito de chupeta e mamadeira, e eu mandava pelo WhatsApp. Então, eu fiz muita integração com os pais. E isso fez um diferencial, não só na consulta, mas no direcionamento e nos resultados. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que eu comecei a integrar com a minha equipe, onde eu disse para a minha equipe, em 2004, 2005, eu colocava média de 5 a 10 aparelhos para criança, para ortodontia infantil. E onde eu disse para minha equipe, eu quero colocar 50 aparelhos. E por isso eu vou treinar a equipe. Nós somos 10 odontopediatras e ortodontistas no meu consultório. E nós treinamos a equipe com o programa de hábitos saudáveis, com a ficha clínica, com os e-books, com o livro, né? Talentos que Transformam Hábitos. E esse livro faz parte da nossa consulta. Então, todas essas técnicas nós treinamos a nossa equipe. E hoje nós colocamos de 50 a 60 aparelhos ortodônticos, ortopédicos, miofuncionais na ortodontia infantil. Então, como conseguir um resultado? Eu colocava 5 a 10 aparelhos, hoje a gente coloca 50 a 60. Como nós conseguimos esse resultado positivo? Isso é um resultado. E como a gente conseguiu organizar a nossa gestão, a nossa clínica para receber esses clientes, eles serem bem atendidos. Então, é uma qualidade de atendimento. Então, quando eu falo de consulta 3S, eu estou falando principalmente do diagnóstico, do conhecimento, da experiência que nós já falamos aqui, sobre relações, sobre comportamento, sobre resultados, sobre encaminhamento, sobre network, mas eu tenho que dizer para vocês que isso tem que ser gerido. Nós temos que ter realmente uma gestão da nossa consulta, para ela ser uma pré-consulta, consulta depois dos exames complementares ou até mesmo teleconsulta. Eu tenho trabalhado muito com a telesaúde, né, que nós temos, e a consulta 3S, ela faz parte da teleconsulta, a consulta 3S. Então, tudo isso nós vamos trabalhar para termos melhores relações, melhores resultados. Então, nós temos agora alguns minutos finais e vocês podem colocar perguntas. Como eu disse, para quem está entrando agora, nós vamos ter 12 lives com vários multiprofissionais, tanto na área de odontologia, medicina, fonoaudiologia, psicologia, para a gente poder realmente ter uma nova experiência, um reinventar da sua consulta. E eu quero fazer isso junto com vocês. Vocês topam? Então, convide 10 amigos, 10 profissionais para vocês começarem a integrar com a sua equipe. A sua secretária tem que ouvir essas lives, tá bom? Porque é um treinamento. Nós vamos fazer disso aqui um treinamento para ajudar vocês. Então,
Convide as colaboradoras de vocês, convide os gestores, convide os multiprofissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, porque nós vamos ter médicos falando aqui também, né? Como eu disse para vocês. Então, façam esses convites. Se vocês quiserem colocar perguntas que eu possa responder ou integrar, nós temos a doutora Marise Janirim, que é a minha dupla no consultório também, a doutora Fernanda Lima, a doutora Arlete e todas as outras dentistas. Quero agradecer vocês que estão aí. As nossas lives essa semana vão ser sempre às 19 horas e não esqueçam que essa semana nós vamos ter a odontologia antroposófica e como isso pode ajudar na sua consulta amanhã, na terça. Na quarta-feira, como identificar os talentos e como isso pode motivar a sua consulta para você ter mais resultados. E na quinta-feira nós vamos ter como mudar hábitos, né? Principalmente na odontopediatria, na ortodontia com a professora Mara Tavares. Então, convide os amigos de vocês, nós podemos nos unir. E quero agradecer também a todas as profissionais da Clínica do Sono Kids. Nós temos a Clínica do Sono Kids em vários lugares no Brasil. Então tá aí a doutora Ranúzia de Salvador, a doutora Letícia de Brasília, a doutora... São várias, então não quero esquecer de ninguém, mas a Clínica do Sono Kids, ela tem o método da consulta 3S. E são as profissionais que já se certificaram e tem esse método 3S, que é uma nova experiência, mas essa ficha clínica 3S, os e-books e todo o treinamento, e vocês podem também, tem vários, eu já compartilhei muito das fichas, dos artigos científicos, o que eu posso compartilhar em termos científicos, eu estou colocando no Telegram. Gente, o Telegram lá não tem como a gente ficar conversando muito igual o WhatsApp. Então, o Telegram é onde eu coloco realmente as informações científicas, né? Os e-books, um pouco dos e-books, eu não posso passar tudo, mas os artigos científicos, os métodos e vários vídeos. Vocês vão ver, inclusive um vídeo com a minha mãe, que é odontopediatra, há 43 anos. Eu vou colocar amanhã no Telegram, que tem ele no YouTube. Então, a experiência da odontopediatria de 43 anos da minha mãe e a minha experiência de 20 anos com ortodontia, ortopedia, miofuncional e essa integração multiprofissional vocês vão ver amanhã no Telegram. Convide os amigos de vocês. E no WhatsApp nós temos um grupo de casos clínicos. Então, se vocês têm casos clínicos desafiantes, eu mesmo coloco muitos casos clínicos que são meus do consultório, pedindo a permissão só de mostrar o sorriso, mas as telerradiografias, as polissonografias que são importantes para o nosso diagnóstico, e isso faz diferencial também, não só no diagnóstico da odontologia do sono, mas para os tipos de aparelhos, principalmente para eu saber se eu vou trabalhar com ortodôntico, ortopédico, miofuncional, eu preciso do conhecimento da polissonografia. Então, a Clínica do Sono Kids, ela é uma rede de multiprofissionais que tem realmente todo o método da clínica, o método da consulta 3S, que é o foco na saúde, no sono, no sorriso, mas para que vocês tenham isso não só no diagnóstico, mas também no conhecimento, na experiência e nas relações com os clientes, com a família, com as crianças, e que você tenha algo de motivacional para trazer mais resultados. Para você ter realmente um resultado de não só mais consultas, mas de instalar mais aparelhos e você fazer disso uma multiplicação de clientes, porque você merece e todas nós merecemos. Então, vocês gostaram dessa consulta 3S? Vocês topam fazer esse treinamento de 12 serão 12 lives e eu acredito que é um treinamento, né? E isso nós estamos fazendo 100% online. E quero que vocês divulguem para os seus profissionais. Vocês topam a gente fazer isso juntas? Sim? Respondam sim. Esse é o primeiro passo para a gente tomar nossas decisões, para a gente avançar. E como coach eu quero agradecer a organização Condor Blanco, que é onde eu fiz todos os meus cursos de autoconhecimento, autoliderança. E como coach não é simplesmente, eu quero ter mais resultado, isso é uma consequência. Você tem que ter um equilíbrio das 4 áreas da vida
E nós vamos ter um festival de autoconsciência, dia 19 e 20 de junho agora, sábado, acho que é sexta ou sábado. E quero convidar vocês, entrem no meu Instagram, Paulene Cardoso. O Festival de Consciência é o Ousadia. E ser ousado não é ser aquele que vai estar na frente dos outros. Ser ousado é fazer algo que você vai fazer um diferencial na vida das pessoas e você vai compartilhar para que elas possam fazer melhor que você. Então eu quero compartilhar toda essa experiência de consulta 3S, que é um projeto de reinventar-se. E quando a gente se reinventa, nós fazemos isso não só por nós, mas para ter uma qualidade de vida, uma qualidade de sono, de saúde, de sorriso para os nossos clientes, para a família dos nossos clientes e para a nossa família também. Então participem desse encontro de Festival de Consciência, Ousadia Radical, dia 19 e 20 de junho. As inscrições estão abertas, ele é 100% online, são 20 profissionais, inclusive profissionais, instrutores de autoconsciência. Isso vai ajudar muito você no seu equilíbrio, principalmente porque no consultório não adianta você fazer a melhor consulta com o seu melhor conhecimento, com suas técnicas ortodônticas, ortopédicas, odontopediatra. Não é simplesmente a técnica, você tem que ter uma forma de equilíbrio, de direcionamento, para que o seu cliente ele possa ter o máximo de entendimento, de conscientização, para que ele possa absorver a sua comunicação e você ter um resultado junto. E esse acompanhamento do seu cliente, ele é fundamental. Nós vamos falar muito de pré-venda, pós-venda e como acompanhar esse cliente. Isso é um diferencial que nós vamos estar falando. Eu quero convidar aqui a doutora Marise de Anirim, que é a nossa odontopediatra, ortodontista, que tem o maior potencial de vendas no meu consultório, para que ela possa participar da nossa live e falar para vocês como vender também com a consulta 3S. Você topa, doutora Marise de Anirim? Se você tiver aí, já é um convite para você. E você que está aí, quer fazer uma live com a gente, entre em contato no direct que fala, né, no Instagram. Se eu não responder hoje, responda amanhã. Então, um grande beijo para vocês. Mande aí muitos corações. Deixa eu ver se tem aqui um jeito de mandar muitos corações. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Aê! Muitos corações para vocês. Que a gente tem esse movimento 3S para a gente encantar a nossa consulta com saúde, sono e sorriso. Convide multiprofissionais, odontopediatras, ortodontistas, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, para a gente aprender a fazer a consulta 3S juntos, passo a passo, o protocolo para melhor relacionamento comportamental, para você integrar multiprofissional e você ter um resultado e melhores relações com o seu cliente, com a sua criança, com o seu jovem, com as famílias e com os multiprofissionais. Vamos nos integrar cada vez mais. Eu falo que aprender e crescer juntos, é isso que eu quero estar fazendo esse movimento 3S com vocês. Os e-books, entra no meu Instagram, que eu entro e falo para vocês, e também no Telegram eu posso colocar amanhã para vocês, tá bom, doutora Aline? Então, um grande beijo. Estamos aí no nosso último minuto. Coração para vocês. Quero agradecer o meu marido, os meus 3 filhos que estão me ajudando aqui. Eu estou fazendo a primeira live na minha casa, porque geralmente eu faço no consultório e agora eu vou fazer aqui com vocês, bem no calorzinho da minha casa, com essência, com flores. E nós vamos aprender muito como movimentar o consultório com novidades. E esperamos vocês. Convide 10 amigos, 10 multiprofissionais para amanhã estarmos na nossa live de antroposofia. Como trabalhar a odontologia antroposófica na sua consulta e fazer um diferencial de aproximação de relações com o seu cliente.
Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Doutora Thaís, doutora Ranúzia, doutora Aline, todas vocês que estão aí. E espero vocês amanhã às 19 horas aqui no Instagram, Paulene Cardoso. Obrigada a todos, viu? Um grande beijo.